Boa noite, bem-vindos a mais um PC, Diálogos e Afetos. Nessa noite a gente vai conversar sobre a defesa do SUS. A nossa convidada vai ser a Lívia Helmer. Ela já está vindo para a gente poder começar. Olá, Ei, tudo bem? tudo, e você? Tô bem também. Tá muito escuro? Tá um pouco escuro, mas tá de boa para mim. Dá pra ver? É Dá sim, porque minha lâmpada tá com problema. saquei. Tá de boa. Eu tentei até colocar, tipo assim, aquele negócio no YouTube que coloca a luz, como se fosse aquele negócio redondo, highlight, Aham. alguma coisa assim. Tá dando não, esse negócio. Eu estou tentando aqui. Não, mas tá de boa, dá pra te ver tranquilo. Tô com problema na lâmpada aqui. Bom, vai ficar assim mesmo. Não, tá tranquilo, tá de boa. A gente sempre começa aqui, né, se apresentando, então se apresenta, fala quem você sua atuação, o que você faz, sua formação. Tá, vou me apresentar assim. Bom, eu sou psicóloga, né? Ei, Pedro. Ai, eu tô muito agoniada, que eu tô achando que tá muito escuro. Deixa eu trocar de posição aqui rapidinho. Tá bom. Peraí, deixa eu ver se aqui também. Aqui tá melhor, não tá? Ficou um pouquinho mais claro. Essa lâmpada aqui é melhor. Peraí, rapidinho. Vou ficar lá ver o fundo aí agora. Pronto. Tá estranho. Agora tá bem Melhorou melhor, né? bastante. Bem melhor mesmo. Pronto. Já ajeitei aqui, gente. Problemas técnicos. Eu vou comprar um. Eu tô enrolando o apoiador, tem que comprar. Bom, vamos lá. Me chamo Lívia Rocha Elmer, né? Sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia institucional pela UFES. Eu formei recentemente o mestrado, terminei em julho de 2020. Minha atuação como psicóloga, ela perpassa uma atuação muito participativa, né? Nos movimentos sociais, no movimento feminista, na comunidade LGBT. Tanto é que a minha dissertação foi sobre drag queen, foi sobre corpo, sobre gênero, sexualidade. Então, a minha prática enquanto psicóloga, enquanto cidadã, perpassa muitos movimentos sociais. E, principalmente, a discussão sobre saúde, eu gosto muito, né, de saúde, assistência social, a social educação também é uma pauta que, durante a graduação até hoje, eu gosto muito de discutir e atuar. Essas são as três áreas principais, né? Tenho 2 anos de formada, que eu engatei, terminei a faculdade e fui fazer o mestrado. E atualmente eu trabalho numa ONG, se chama, antigamente a gente falava ONG, mas hoje é a Organização da Sociedade Civil. Se chama GOLD, Grupo Orgulho, Liberdade e Unidade, e funciona no centro de Vitória, né? E eu trabalho escrevendo os projetos, eu sou captadora de recursos da GOLD. Então tem 1 ano que eu escrevo os projetos sociais para a ONU, para a Unesco, para a Unicef, para o governo federal, para o governo estadual, para o Santo. E aí são vários projetos sobre saúde sexual, sobre assistência social para pessoas cumprindo medida socioeducativa, distribuição de cesta básica e kit de higiene para a população de rua e por aí vai. Né? São vários projetos.
Eu acho que é isso. Bacana, muitas coisas. Interessante a sua trajetória. Para quem não me conhece, tá cansado de ver minha cara aí, né? Meu nome é João Otávio, eu tenho 26 anos, eu sou estudante de psicologia, faço psicologia na UFES e é basicamente isso. E a gente vai conversar um pouco aqui com vocês sobre a defesa do SUS. A gente vai tentar trazer um pouco do histórico, né? Daquilo que foi a construção do SUS, né? E a gente vai trazer o SUS da atualidade, como é que funciona o SUS, né? Por que que ele é importante. E, e é isso aí, né? A gente vai trazer essa conversa. E eu vou passar a palavra para a Lívia agora, para ela poder dar início à nossa conversa. Lívia, você travou aqui. A Lívia saiu, acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho ver se ela volta. Mandei a solicitação aqui. Voltei, gente. Coisas Isso. depender de internet. Tá, estava falando, né, que a gente se propõe a discutir sobre a defesa do SUS, né? É isso. E a gente vai tentar passar um histórico, né? Falar um pouco do SUS na atualidade, né? A importância dele pra gente. E a gente vai tentar discorrer, né? Como é que funciona e tudo isso, né? A gente vai tentar falar um pouquinho do que é o SUS, né? E por que que ele é tão importante pra gente, né? Aí eu Sim, passo a palavra para você, para a gente começar esse bate-papo. tudo bem. Bom, eu separei alguns tópicos para a gente discutir, né? E eu conversei com o João, a gente começar contextualizando, né? Começar contando um pouco da história de como foi criado o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, para falar como a gente chegou até aqui. Bom, eu vou ler algumas partes de uma pesquisa que eu fiz, que é da site da saúde mesmo, do governo federal, né, do Ministério da Saúde, um blog dentro do site do Ministério da Saúde. Bom, nesse blog tem uma matéria que saiu em 2014, né, que fala um pouco sobre o SUS, fala bem assim. Todos os brasileiros e brasileiras, desde o nascimento, têm o direito a serviços de saúde gratuitos. O Sistema Único de Saúde brasileiro, e é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O SUS foi criado em 1908 pela Constituição Federal, que determina que é o dever do Estado garantir saúde a toda a população. A Constituição do SUS foi a partir de movimentos sociais dos anos 70 e 80, que se engajaram no movimento sanitário com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os problemas encontrados no atendimento da população, defendendo o direito universal à saúde. Ou seja, houve toda uma articulação, né, de pessoas, uma articulação política, né, de pessoas de vários setores para garantir esse direito universal de saúde e gratuito. Né? Bom, já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema, institui os preceitos que seguem até hoje. Né? E aí, eles falam mais um pouquinho assim. O SUS atende todos que procuram suas unidades de saúde, tem necessidade de atendimento de emergência, e ele é reconhecido internacionalmente. De todas as funções do SUS, o que a gente é referência mundial é o nosso Programa Nacional de Imunização,
é referência no mundo, né? Responsável por 98% do mercado de vacinas do país. E é um dos destaques. O Brasil garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS, disponibilizando 17 vacinas para mais de 20 doenças. Isso aqui é de 2014, né? Tem umas atualizações sobre vacina, mas é que eu achei essa matéria muito completa. Né? Uhum. E a gente também é referência em imunobiologia especial, o tratamento de HIV, por exemplo. É referência no mundo. Tudo é gratuito e todo acompanhamento de pessoas portadoras de HIV é referência de saúde pública mundial. E aí, só para finalizar essa leitura, eles falam bem assim, os preceitos do SUS são, ele é universal, pois atende a todos sem cobrar nada, independente de raça, condição social, integral, pois trata de saúde como um todo, com ações que ao mesmo tempo pensam no indivíduo, sem esquecer da comunidade, garante a equidade, pois oferece os recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um. O SUS é administrado de forma tripartite, ou seja, é financiado em responsabilidade comum, os 6 níveis de governo, federal, estadual ou municipal. É isso. Bacana, você trouxe bastante informação aqui, e trazendo essa questão também, tipo, da criação do SUS, né? Antes de existir o SUS, né? O acesso à saúde era muito restrito, né? A quem tinha dinheiro. E eu estava vendo acho que um documentário, se não me engano, do CRT de São Paulo, falando sobre a defesa do SUS, né? E lá eles falaram que um cara que agora não lembro o nome dele, ele falou, né, que as demandas para criar o SUS, elas nascem dos dramas cotidianos das periferias, né? E os movimentos sociais se articulam, né, para fazer de fato o SUS acontecer, né? Sim. Eu tô falando muito alto, muito baixo? Como é que tá o volume pra você, João? Para mim tá bom. Eu tô te escutando um pouquinho baixo. Assim, dá pra te escutar, mas tá um pouquinho baixo pra mim. Tá, vou falar mais perto do microfone aqui. Melhorou? Não, melhorou. Bom, acho que a gente pode falar sobre a importância, né, do sistema. O que você acha? Podemos. E assim, tanto eu como o João, a gente gosta de pautar as nossas discussões, como a gente fez isso, né, mais cedo, e eu percebo também te acompanhando, com base em pesquisas, né, com base em dados e como que outras pessoas, antes da gente falando aqui para vocês, pensaram o sistema, né, o que eles falam, quais são os benefícios, quais são os desafios. Então, assim, quando a gente está se propondo a falar sobre isso aqui, tem os meus conhecimentos, tem os conhecimentos do João e tem o que as outras pessoas produziram, né? E isso é muito importante salientar, né? Não, são duas pessoas aqui conversando, mas que beberam de várias fontes, dizendo assim, para estar aqui falando sobre isso, né? Não é uma questão individual, é uma questão coletiva. A importância do SUS, a relevância do SUS, né? Tem um outro site que eu mandei para o João, que é da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, estadual, que explica muito bom, muito completo. É só jogar Saúde, Saúde, Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que vai achar o documento, né, que eu achei. Tem algumas perguntinhas aqui muito interessantes que falam sobre a importância do SUS. Por exemplo, o cartão do SUS, o Cadastro Nacional de Saúde. Por que ele é importante? Porque mesmo que você use o setor privado, filantropia, enfim,
você está usando. A referência é o SUS. Então, o cartão, o registro no cadastro e vários outros dados seus que correspondem, dados pessoais, né? Nome, CPF, essas coisas assim, passa pelo cadastro de saúde pública e é contabilizado, né? Então, olha como que o Brasil, que é um país grande, tem uma relevante, né, em quantidade de habitantes e território, é sistematizado para atender a população ribeirinha, população indígena, né, até pessoas em centros urbanos como São Paulo, por exemplo, né, que é Higienópolis, né, que é de pessoas de classe média alta, né, de São Paulo, assim. Como que um sistema é unificado ao ponto de atender duas pessoas em condições muito diferentes, condições territoriais muito diferentes, que abarca, né, que faz com que as pessoas sejam atendidas, que esse direito à saúde seja integral, independente das suas condições financeiras, independente das suas condições sociais, das suas condições de raça e de gênero, enfim. Entendendo que eu estou falando isso, que é teoricamente, né, consolidada. A política do SUS está escrito que eu estou falando aqui. A gente sabe que, na prática, uma boa parte da população sofre preconceito, né? Eu, como pessoa branca, por exemplo, tenho passibilidade para ser atendida numa unidade de saúde do que uma mulher negra. Provavelmente não vai ser atendida igual. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, existem dados para falar de violência obstétrica, mulheres negras e mulheres brancas. Eu tenho chances comprovadas cientificamente de não sofrer violência obstétrica por ser branca. Uhum. Assim, por ser branca, existem pesquisas que falam que a probabilidade é muito baixa de sofrer alguma violência obstétrica. Então, politicamente falando, no SUS, né, no papel, não era para haver nenhuma discriminação. Mas, na prática, a gente sabe que depende de vários outros fatores que discriminam, né? E aí, falar dessa discriminação, falar dessa prática, é problematizar, porque que em pleno século XXI, depois de tantas conquistas, eu tenho possibilidade de não sofrer violência obstétrica por ser branco, pela cor da minha pele, né? Então, a importância do sistema é falar bem assim, olha, tá falando aqui que eu posso desfrutar disso, disso, disso. E igualitário. E acho que nem igualitário, né? É de equidade. Equidade. O que tá dando errado no meio do caminho, assim, né? O que tá acontecendo que isso não está sendo efetivado? Sim. Está sendo efetivado, né? Eu não estou desconsiderando que todos os lugares que vai ser, né, sempre preconceituoso. Mas a gente sabe que a gente vive num país muito desigual, muito preconceituoso. Então, assim, existem pesquisas afirmando que condições de gênero, condições de raça, condições econômicas causam relações desiguais, de atendimento desigual. Né? Isso é um dado. Quer falar alguma coisa, João? Sim, quero. Você estava falando da questão de tipo, o SUS atende desde de uma área nobre até as regiões ribeirinhas, né? E tem o cartão do SUS, né, que está ligado ao seu nome, né? E isso está ligado à sua ficha médica, né? E a sua ficha médica ela vai ser acessível em qualquer lugar do país, né? A gente consegue ter o SUS consegue ter essa capacidade de ter um sistema que você consegue ser atendido em qualquer lugar, e qualquer lugar que você for atendido, o médico ele vai ter acesso à sua ficha. Não vai ter um problema tipo assim de você ter que levar essa ficha, mas a ficha já vai estar lá porque o sistema é integrado, né? Ele é unificado. E você estava falando dessa questão da equidade, né? Que é um dos pilares também do SUS, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem políticas de saúde que vão de fato diferenciar, né?
Para tratar um povo indígena, eu preciso de um tratamento diferente ali, né? Eu preciso de uma lógica diferente ali do que eu vou usar numa lógica para atender as pessoas que moram ali moro aqui em Vitória, ali na Praia do Canto, por exemplo. Então, Uhum. assim, ter esse pilar de equidade, né, saber que existem as diferenças e nessa diferença fazer potencializar o atendimento, né, isso é importante, né? É, o SUS ele reconhece as diferenças e ele trata essas diferenças não como algo ruim, né? Assim, tá no papel, né? Que não seria algo ruim, mas sim algo para potencializar esse atendimento, né? O SUS ele é importante porque ele é para todo mundo, literalmente todo mundo, né? Todas as pessoas têm direito e pode acessar o SUS, pode utilizar o SUS, né? E nesse documentário do CRP que eu vi, eles frisavam bastante dessa questão de tipo que toda vida vale a pena, né? E a luta do SUS é isso, né? Fazer com que de fato as vidas que são atendidas, né, sejam atendidas de fato com dignidade, com todo cuidado, porque essa vida é uma vida que vale a pena, né? A gente não está num sistema onde que eu preciso do dinheiro, né? Que era o antes do SUS, né? Eu precisava pagar sem não ter pagar, não ter como pagar, né? Eu não tinha acesso a a saúde, né? Então toda vida vale a pena e o SUS é para todos, né? Eu acho que são pontos importantes para a gente trazer, né? Que traz a importância do SUS também. Sim, concordo. Eu acho que você entrou num ponto muito interessante sobre toda vida vale a pena. Isso aí, Nath. Para discutir a atualidade, contexto pandêmico que a gente está vivendo, né? A quantidade de Sim, mortes, a quantidade de contaminados, quais são as circunstâncias dessas pessoas que se contaminaram e essas pessoas que faleceram por conta do Covid, né? Por quê? Existe, isso é nítido, explícito, a precarização da saúde, na verdade, de modo geral, né? No nível mundial, enfim. E aí, quando a gente fala de precarização de saúde, a gente fala de precarização da vida. Então, esse termo, né, toda vida vale a pena, para um sistema que a gente vive econômico, social, político, histórico, não é o que rege, né? Pelo contrário, né? Algumas vidas valem a pena, outras não. Então, a gente vê que determinadas circunstâncias, vou dar um exemplo assim, territorial, né? A atenção primária do SUS, que é as unidades básicas de saúde. Vamos falar de uma unidade básica de saúde. Ah, já sei, eu estava morando no centro de Vitória. Eu estou em Ares atualmente, por causa da pandemia, tive que voltar para casa dos meus pais temporariamente. Mas antes disso, eu me mudei para o centro de Vitória, morei nem um mês e meio, porque tinha acabado de fazer mudança e tive que voltar para cá. Coisas, né, que acontecem falando isso, olha só. Eu estava morando do lado de uma unidade básica de saúde da Fonte Grande, né? E eu cheguei lá para ser consultada, para ir na médica, né, fazer todo eu faço pelo SUS. Uma boa parte das coisas eu faço pelo SUS. Assim, 90% da minha saúde é pelo SUS. Enfim, uhum, fui lá me consultar. A quantidade de gente atendida na unidade de saúde é muito grande. E a quantidade de médico e atendente não é suficiente. Por que eu estou falando isso?
Porque eu estava morando no Jardim da Penha, eu morei 2 anos no Jardim da Penha. Totalmente diferente o tratamento de quantidade de profissional, senha digital, tudo era informatizado, tudo era diferente. A quantidade de pessoas, entendeu? O tamanho do bairro, porque Jardim da Penha não é não é um bairro grande, é um bairro pequeno, tem muita gente. Mas a unidade de saúde do centro atende Fonte Grande, Piedade Centro. No que eu estava lá, né? Tem outras unidades básicas de saúde, mas assim, o que eu quero dizer? Uma unidade de saúde, perto da minha casa, atende muita gente e não tem quantidade profissional. O que isso significa? Que essas pessoas são super exploradas, ou seja, elas trabalham muito mais porque não tem quantidade suficiente de funcionário, de profissional. Não tem estrutura física. A unidade de saúde, ela era relativamente grande. Mas eu cheguei lá, não cabe tanta gente. Ela é grande de espaço, assim, né? Vamos dizer, as salas, às vezes. Você sai fora, parece que ela é muito grande. Mas você vai para atendimento, tinha poucas cadeiras. E eu tô falando tudo isso porque olha a diferença de 2 bairros, de quantidade de pessoas e quantidade de profissionais. Para um céu informatizado e o do centro não tinha nem senha de papel, as pessoas gritavam. O médico tinha que deixar a porta aberta para gritar o nome do paciente ou da paciente, né? Então, quais vidas valem a pena? Quem é que tem tempo? Um trabalhador do centro que trabalha de 7 às 8, às vezes 7 às 7, uma unidade de saúde que fecha às 6, porque a unidade de saúde de Jardim da Penha fecha às 7, 8 horas. A do centro fechava às 6. Entende? Então, assim, são disparidades que eu estou falando para vocês. Qual que vale mais a pena? Quem está morando no Jardim da Penha ou quem está morando na Piedade, no centro ou na Ponte Grande? De fato, é bem complicado isso, né? É bem complicado isso. Que a gente tem, e de fato, é muito nítido isso mesmo. A forma de atendimento também é muito diferente. São de fato problemas, né? São de fato problemas que a gente encontra na realidade. Mas isso não justifica, né, a gente querer uma privatização, né? Isso não quer dizer que existe uma falta de qualidade no serviço, né? Não quer dizer que o serviço tem uma péssima qualidade. Mas a gente tem uma demanda que é muito maior do que a capacidade de poder atender, né? Lívia? Parou, né? Voltou agora. Você voltou. Não, voltei. Deu uma travada, assim, mas eu tô de volta. Eu entendi o que você tava falando. Eu peguei o. Beleza. Isso não quer dizer que o serviço seja ruim. Então a gente precisa lutar e de fato lutar mesmo para que tenha mais médicos, tenha mais atendentes, que a unidade ela seja reformada, que ela seja ampliada. Porque o problema não é porque a gente tem que entender que o SUS ele atende o Brasil todo, né? Ele é para toda a população. Então, tipo assim, para a gente conseguir fazer esse atendimento de forma tranquila, sem explorar o profissional, que atenda com qualidade os pacientes, os usuários do sistema, né? A gente precisa de um sistema que de fato tem uma mão de obra ali para trabalhar. A gente precisa de um sistema que seja capacitado para isso, que seja formado para isso. Então, a luta não é para... A privatização não é o caminho, né? Porque a gente tem hoje o serviço privado a serviço da gente, né? E esse serviço ele não é bom. Ele é tão demorado, tão ruim, tão rápido quanto é o sistema de saúde público.
e você ainda paga a mais por esse serviço, né? Porque o SUS a gente paga através dos nossos impostos, né? Então, você paga um serviço a mais que é um serviço muito ruim, né? É, semana retrasada, né? Retrasado ou anterior a retrasada, né? O meu pai estava com Covid, né? E aí ele tava aqui no quarto, no meu quarto inclusive, né, isolado. Aí eu tive que ir no médico para ele para conversar com o médico, né, para passar como é que ele tava e tal. A consulta estava marcada 3 horas, eu fui atendido 3h30. Isso é no sistema que é particular, né? Tipo, é um sistema que eu estou pagando a mais. Sim, tem essa demora também no sistema privado, né? Então, a privatização ela não daria conta disso. A gente tem que lutar por um SUS que atenda com qualidade. Sim, concordo. E quando eu falo dessa disparidade dos atendimentos do centro de Vitória e do de Jardim da Penha, é para a gente problematizar e reivindicar politicamente, ativamente como cidadão, por que tem disparidade? Por que ainda o centro não é informatizado? Por que não tem a quantidade de profissionais? Enfim, várias outras questões que a gente pode ler na lei, enfim, se informar, né? E ter uma associação de moradores, ou ir da Câmara, ou ir da Prefeitura, porque o que acontece? Se não tiver nenhuma demanda, se ninguém chegar bem assim, ó, tá precisando melhorar isso aí, sabe? Nossa, parece que o Bolsonaro fala essa frase direto, né? Desculpa, gente. Sim, é melhorar de verdade. Só ele falou que ele não melhora, ele piora a situação, mas assim, tô falando pra melhorar, mas pra melhorar mesmo, pelo contrário. Mas assim, de pessoas perceberem que precisa de uma humanização, precisa de melhoras e reivindicar. Porque é o direito de reivindicação. Quem está pagando é a gente. Porque a sensação que tem é que quando a gente paga, quando a gente tira o dinheiro e dá, né? Mas os impostos estão lá. Você compra roupa, você compra comida, você compra um monte de coisa. Tem, vamos dizer, às vezes 20% de dinheiro que você pagou naquilo está indo para a saúde. Quer dizer, é destinado para a saúde, né? Um valor que você paga para ir te atender, sem que você precise pagar mais. Uma consulta de R$ 200 de um ginecologista, por exemplo, sabe? Porque você já está pagando comprando aquilo. É essa questão, você não está deixando de pagar, né? Então, as pessoas de privada, elas não estão tendo desconto de imposto quando compra blusa, quando compra comida. Todo mundo está pagando, ou seja, todo mundo está pagando. Se a gente tem um sistema unificado, vamos lutar para preservar ele e continuar gratuito, né? Assim, sem gratuito no sentido de sem precisar pagar mais do que a gente já paga. É nesse sentido. Sim. É de direito. Não, acabei. E trazendo essa questão da precarização, né? A gente teve no governo Temer uma PEC que limita os gastos com educação, saúde e segurança, né? E a gente pode ver isso claramente hoje, os efeitos disso no meio de uma pandemia, né? A gente tem um limite de gastos na saúde e a gente está num período pandêmico. A gente não pode estourar esse limite, sabe? É muito desumano a gente ver isso, né? E é absurdo, né? Tipo, eles também tentam tipo, a gente tem uma lógica no sistema de saúde privado, né, que é uma lógica produtivista, que você tem que atender o máximo possível para conseguir ganhar dinheiro, né? E quanto mais você atende, mais dinheiro você ganha. E a gente vive num sistema capitalista, a gente não pode fugir disso. Beleza, ok. Mas isso não está isento de fazer críticas a esse sistema. E a gente encontra nas unidades de saúde, nos UPAs, nos hospitais, profissionais que têm que fazer tem uma meta de pacientes para cumprir em determinado horário, né?
E como que ter essas, assim, é importante ter a meta, porque o profissional precisa trabalhar e atender a população, mas só que como que essas metas, por vezes, atrapalham o atendimento humanizado, atrapalham um entendimento que de fato vai olhar para a saúde e para a integralidade dessa pessoa, sabe? Não, não vai estar ali simplesmente só para prescrever um remédio pronto, né? Mas sim para fazer um tratamento. Sim, concordo plenamente com você. E aí, quando a gente fala do sistema econômico, né, que a gente vive num país capitalista, num mundo majoritariamente capitalista, é como que esse dinheiro é distribuído, como ele é aplicado, como ele é pensado, né? Então, assim, se a lógica é positivista, não existe tanta atenção para as condições de qualidade de vida do trabalhador, por exemplo, o que é produção, ou seja, o que é o produto final. O produto final, numa lógica capitalista, é o que? Lucro, certo? Sim. E aí há uma exploração. Por que é uma exploração? As condições de saúde mental, saúde física, várias coisas, ela é, tipo, amassada, sabe? Ela é sufocada, para que você esteja 24 horas pilhado, em plantão, atendendo 200 pacientes. Né? Sim, é absurdo. E o que acontece, né, com o sistema único de saúde, que ele vem de dinheiro público? Né? A gente está falando de governo, a gente está falando de lucro, né? A gente está falando de desculpa que eu estava participação especial aí, galera. A gente não está falando necessariamente de lucro, né? Porque é governo e não é empresa. Mas, assim, o que está por trás de você precarizar a mão de obra? Economia de recursos. Entendeu? Uhum. Então, assim, se, por exemplo, vamos ver, você precisa de 10 médicos, exemplo, tá? Para uma UPA, exemplo. Tem uma quantidade mínima, mas eu vou dar um exemplo. E quantidade máxima também. Só que tem 5 atendendo. Tanto que você poderia contratar até 10. Esses 5 salários a menos, tá indo para onde esse dinheiro? Se não está contratando. E cada médico está tendo que duplicar a carga horária. E atender a média de atendimento de um médico, que eu fiz esse cálculo recentemente, de um médico de pronto-socorro, é 10 minutos por paciente. Entendeu? Então, assim, qual é a lógica de você precarizar, não ter quantidade de estrutura suficiente, material suficiente, profissional suficiente? O que está por trás disso, sabe? Que faz com que essas condições de trabalho e condições de atendimento sejam tão precárias. E aí que está, assim, né? Como é enxergada a saúde. Se você está precarizando a saúde, você não está dando atenção à saúde como ela deveria ser, você não está atendendo a vida, você não está cuidando, pelo contrário, você está proporcionando adoecimento. Sim, total mesmo. E nesse cenário, né, de tipo, a gente tem por esse lado aí uma não contratação de profissionais, né, onde poderia ser contratados mais, né. A gente também tem, de outro lado da moeda, a gente tem uma terceirização dos serviços no sistema de saúde, né. Então, assim, o funcionário que ele é terceirizado, ele está lá literalmente para produzir, né. Então ele vai trabalhar em cima de fato dessa demanda, né. Então é muito complicado, é muito complexo, muito delicado a gente ignorar todos esses fatores, né, que tem por trás dessa precarização, né, do porquê dessa precarização, né.
Mas o SUS, ele na sua beleza, mesmo diante dos seus problemas, ele ainda tenta resistir esse sistema que tenta sucatear ele, né? Que tenta desumanizar o atendimento, né? O próprio SUS, né? Ele tem o Humaniza SUS, né? Que você trouxe na nossa conversa hoje mais cedo. Uhum. E tem diversos outros programas que são voltados para esse atendimento que é um atendimento mais humanizado, que é um atendimento mais voltado para um certo nicho de indivíduo, que é um atendimento mais pessoalizado mesmo, né? Então, o SUS ele resiste, né? São criadas políticas públicas dentro do SUS que faz com que ele resista a todos esses ataques também. Sim. Já que você trouxe, né, eu citei anteriormente, mas você trouxe com mais ênfase o a Humaniza SUS, né? Porque a política. Eu vou ler rapidinho o como ela se organiza, né? Bom, a Sim, Política fica à Nacional de vontade. Humanização a Política Nacional de Humanização existe desde 2003, ou seja, ela é recente, né? Assim, porque o SUS está com 30 e 32, 88, 32. né? Vão 32. É isso aí. 32 anos. Né? Isso, 32 anos. isso. E a Humaniza SUS tem 17. 2003, né? Então, assim, quase a metade, Sim, praticamente, do SUS, né? Da Constituição do Sistema Único de Saúde. Vamos falar que ela é mais novinha. Ela não completou a maioridade ainda. Para efetivar o princípio do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. O que faz essa política? A Política Nacional de Humanização, de Atenção e Gestão do SUS tem como propósito, primeiro, fortalecer iniciativas de humanização existentes. Segundo, desenvolver tecnologias relacionais de compartilhamento das práticas de gestão de atenção. Terceiro, aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção. Quarto, implementar processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saber gerado, né, e experiências coletivas bem-sucedidas. Para isso, o Humaniza SUS trabalha com 3 macros objetivos: ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores, aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica fundamental hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência universitários, incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, né, que trabalham na gestão, dos conselhos de saúde e das organizações de sociedade civil, por exemplo, como eu trabalho, né, e divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar o processo de formação e produção de conhecimento em articulação com os movimentos sociais e instituições. Alguma coisa? Bom. muito bacana. Tipo, vou mudar um pouco o assunto aqui, assim, do nada. O SUS, né, ele tem uma estrutura, né? A gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem os UPAs, a gente tem os hospitais, né? Tá, mas e quando eu vou na unidade básica, quando eu vou no UPA, quando eu vou para o hospital, como é que funciona isso aí, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui também, porque às vezes a gente fica perdido mesmo, né? Tá ali, mas a gente não sabe potencializar esse uso dessa política pública que tá ali, né?
A gente tem as unidades básicas, né, de saúde, que é a porta de entrada dali, do sistema mesmo, né? Que são os postos de saúde, né? Que vai ter uma equipe de saúde familiar, que vai ter uma equipe de atenção básica, que vai ofertar serviços mais básicos mesmo, né? Vai ter um clínico, vai ter um dentista, dentista, vai oferecer as vacinas, vai oferecer pré-natal, vai fazer tratamentos para hipertensos diabéticos e ginecologistas, certo? Faltou Aham. alguma coisa? Não, esse é o. Às vezes tem pediatra, dependendo da demanda. Tem pediatra, faz parte de algumas equipes clínicas de UBS. E ali, a unidade básica é um atendimento primário mesmo, né? Que você vai para fazer um exame de rotina, que você vai para, de fato, se cuidar, se adoeceu, você vai lá, vai ter um clínico lá que vai te orientar, que vai te receitar remédio, ou até mesmo fazer um encaminhamento para um especialista, né? Quando não é um Sim. caso de emergência, né? Que aí eu passo a bola para você agora, que eu vou falar tudo sozinho não. Hã? Não vou falar tudo sozinho não, aí você fala da UPA aí. Ah, pode falar? Pode, Eu vou continuar, então, falando sobre isso. Falar atenção primária, secundária e terciária, pode ser? pode. Então, você começou falando das UBSs, né? E elas entram na atenção primária. Aí tá bem assim, é a mesma fonte, tá? É naquele site da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que eu tô usando. A atenção primária é constituída pelas UBSs, pelos agentes comunitários de saúde, pela equipe de saúde da família e pelo núcleo de apoio à saúde da família. Enquanto o nível intermediário de atenção fica pelo SAMU, 192, né? Das unidades da UPA, e o atendimento de média e alta complexidade feito pelos hospitais. Então, assim, né, a base, a porta de entrada, como você estava falando, são as UBSs. São as UBS, desculpa, que encaminham para as especialidades. Então, você citou a equipe mínima. Se você precisa, por exemplo, de fisioterapeuta, ele vai estar em especialidade. Então, vai ter um núcleo onde vai ter fisioterapeuta para te atender, vai encaminhar para a especialidade e você vai ser atendido. A atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial, né, e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária e de média complexidade, por isso que é secundária. Então, médicos especializados, apoio diagnóstico, terapêutico, de urgência e emergência. Então, as UPAs, né, geralmente entra nessas secundárias. E a terciária, ou alta complexidade, envolve terapias de elevada especialização. Obrigada, Ana, minha amiga elogiada. E aí, são altas tecnologias, né? E de alto custo, por exemplo, tá aqui oncologia, cardiologia, oftalmo, etc., que geralmente estão nos hospitais. Então, essa é a atenção terciária. Por que isso é tão importante? E eu estava conversando com o João mais cedo. A gente não sabe tão bem como cada uma funciona. Quanto que eu tenho para UBS, quanto que eu tenho para UPA, quanto que eu tenho para o hospital. Quando a gente não sabe, a gente lota. Há uma superlotação sem necessidade. Então, uma boa parcela das pessoas vão para o hospital não precisavam ter ido para o hospital. E aí lota e você fica 3, 4 horas esperando. E você chega lá e quando você é atendido, manda para a UBS, você fica 4 horas. E me manda para a UBS porque não tem uma constituição tão grande de educação social, porque isso se chama educação social, para que a gente entenda como usa o SUS. Sim. Então, eu não estou individualizando você esperar 3 horas numa UPA nem no hospital, não, ok? Não é isso.
Mas é um conjunto de fatores. Tem a precarização, porque não tem profissional de direito, tem estrutura física, que às vezes não tem às vezes bem material, né, que precisam, então, se for. Mas tem também os nossos pilotos. E não, que por não saber, por um passado não saber, lota certas atenções, principalmente essenciais, principalmente hospital. Boa parte da população. O dia que o BF consegue atingir o BF, consegue marcar seu agendamento e vai para o hospital. E o hospital é o quê? Situações mais graves, né? Situações de mais complexidade, pode internar, pode tirar raio-x, pode fazer várias outras coisas. Então, vamos trazer para o contexto pandêmico. Uma boa parte das pessoas estão indo para o hospital. Entendeu? Sendo que você ou pode ir para a UBS ou pode ir pela UPA para fazer o teste, para, né, ser acompanhado, para marcar. Outra coisa, como que a gente se informa, né? Você tem um tempo, tem uma janela epidemiológica do vírus. Você começou com sintoma, você tem que esperar um pouco para ir, porque você também lota. Porque, o que acontece, por exemplo, eu peguei coronavírus recentemente, né? Fiz minha 14 dias e tal. E aí eu fui me informar direitinho. Eu fiquei em casa durante uma semana isolada para depois fazer o teste, porque em menos de 5 dias, se eu fizesse o teste no segundo dia de sintoma, não ia dar positivo, provavelmente, porque o vírus ainda estava. Eu não estava positivo, né? Eu podia ficar sem, no caso eu estava. Até ele ser identificado dentro do meu sistema genético, né? E eu não fui para o UPA, eu não fui para nada antes, porque não tinha necessidade. Se eu tivesse com falta de ar, febre, com situações mais complicadas, eu poderia ser medicada, ser atendida, né? Eu não tive nada disso. Muito diferente, eu tive sintomas leves. Mas, assim, pessoas com sintomas leves precisam ficar do lado do tempo. Depois você vai fazer testagem, porque você vai ser atendido, né? E você chega na UPA, aí depois eu fui pra UPA, né? Quando saiu o positivo, teste positivo, eu fui pra UPA pra ver, né? Fui fazer raio-x no meu. Eu fui pra UPA, fui atendida, eu fiz raio-x na hora do meu pulmão. Na hora. Sabe? E saí de lá com a radiografia, com o atendimento do clínico geral, falando tudo que eu precisava saber sobre a minha situação de saúde. Sabe? Depois de um determinado momento, né, que eu consegui me preservar, ficar 14 dias de quarentena. Só que tem um detalhe nessa história. Eu não fiz o teste no SUS, eu fiz no particular. E aí, assim, foi uma escolha minha ter feito no particular. Mas eu preciso problematizar essa escolha para a gente começar a pensar, né? Muita gente fala bem assim, eu vou fazer o teste, porque o teste está demorando para ser resultado de 5 a 10 dias ou mais, né? Então, assim, você fica isolada, aí você está isolada, seu tempo acaba e você não sabe se está positivo ou negativo, entendeu? Como é que você vai voltar a trabalhar? Como é que você vai voltar às coisas? Então, assim, a gente está passando por um dilema de quando que sai o resultado do SUS e quando que as pessoas voltam a trabalhar. Porque, por exemplo, não são mais 14 dias, são 10. E a mulher me deu, olha só, eu senti, comecei a sentir o sintoma segunda retrasada, né? Aí eu falei com a minha chefe, falei, posso continuar em casa? Porque eu não sei o que é melhor me resguardar, né? Aí na outra semana, depois eu fiz o teste. Aí eu fiz o teste particular, saiu no outro dia. Aí depois que saiu o teste, que eu fui na UPA e fiz certinho, né? Vi os medicamentos e tal. Aí quando eu fui na UPA na terça, a mulher falou assim, olha, eu só posso te dar o atestado de 2 dias. Porque você já deu 10 dias daqui a 2 dias. Ou seja, e se eu tivesse outras condições de trabalho que precisava de um atestado? Se eu tivesse feito no SUS e o resultado não ia sair nos 10 dias? Por que eu tô falando isso?
Porque a gente precisa investigar o porquê que está demorando. Demorando assim, né? Por que está acontecendo esses dias e o que está acontecendo? Por quê? Vou ser bem sincera, porque eu tenho que fazer uma pesquisa mais apurada. Portal da transparência, quanto de dinheiro está indo para fazer teste? Quanto de dinheiro que a gente comprou teste? Você lembra no começo da pandemia que o Brasil não comprou teste suficiente? Lembro. O Brasil não comprou teste suficiente. O Brasil não empregou a quantidade suficiente de profissional. Isso tudo está fazendo com que os postos de saúde, as UPAs, os hospitais estejam lotadíssimos. Porque o teste está demorando. Não precisava, porque é um teste muito rápido. Você coleta, eu fiz o swab, né, que é o cotonete, e na garganta. É um teste muito rápido. Eles demoraram um dia, ou seja, não é um teste que demora muito para sair, né? Não é um teste porque cada um tem um tipo de teste, mas assim, não é um teste que tem que ficar uma semana vendo, sabe? Não, é muito rápido que sai. Por que demorando tanto o SUS? Gestão. Gestão e... Dinheiro. Pode falar. Gestão. Eu te interrompi. Não, eu te interrompi. Porque olha como é que são as coisas, assim, né? Eu optei, como eu falei, eu optei, né? E eu fiquei assim, gente, não é possível. Aí eu comecei a investigar porque estava demorando tanto, né? E é uma somatória de fatores, porque a gente está no nono mês, né? Isso, nono mês de pandemia, se eu não me engano. Indo pro 10. Se o Brasil tivesse contratado a quantidade de testes suficiente, contratado a quantidade de profissional e etc, etc, o resultado pelo SUS ia demorar no máximo 3, 5 dias. No máximo, não no mínimo. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem condições, João. A gente tem quase todas as vacinas para doenças que a OMS tem. A gente tem referência de coquetel de portadores de HIV, que são remédios, que é um coquetel de remédio. A gente tem teste rápido de HIV no país, que você faz, que é suave, né? Você coloca o cotonete, sai na hora. É 15 minutos. Óbvio que o coronavírus é diferente, né? Assim, mas, assim, a gente tem isso tudo. Como que o SUS, que é tão qualificado, que é tão universal e que tem tanta coisa, tanto recurso, porque tem recurso, por que está demorando tanto? A aplicabilidade e tudo o que está acontecendo. Quanto significa o quê? O governo não está preocupado em garantir saúde pública. Sim. De fato, eles querem fazer o desmonte mesmo da política pública de saúde, né? Só, você falou muita coisa, eu acho que você ficou falando em, eu acho que uns 5... Não, sem problema, você trouxe muita informação importante, né? Eu acho que vale ressaltar, assim, a gente apontou algumas problemáticas, né, nesse período de pandemia no SUS, né? Mas eu acho que vale ressaltar também que o SUS também faz atendimento domiciliar por conta do Covid, né? Tem feito atendimento domiciliar, tem acompanhamento domiciliar, né? Faz ligação para os pacientes para fazer esse acompanhamento, né? Eu acho que também é importante a gente ressaltar aquilo que tem de bom também, aquilo que tem funcionado, né? Porque de fato é muito complicado, né?
os governos, né, não têm aplicado por conta. A gente tem a PEC do teto de gastos e a gente tem um governo também que não está preocupado com essa questão da pandemia, né? Então isso dificulta muito, muito, muito o nosso cenário, né? E por isso eu acho que também é importante a gente ressaltar aqui que a gente tem que olhar para quem a gente para cidades que vão ficar aí para segundo turno, Vitória, Cariacica está aí para segundo turno também. Quem que a gente vai eleger de prefeito que, que, que vai cuidar disso também, sabe? Que a unidade básica de saúde é parte da prefeitura ali, né? Então, Sim, assim, que é de que vem do federal, do estadual para municipal. então, assim, a gente precisa muito prestar atenção em quem vai ser eleito aí, se esse candidato ele dá a devida atenção para as questões de saúde pública, né? Se de fato ele se preocupa com isso, porque isso é algo importante, porque a gente vai entrar o 2021 em pandemia. Então, Sim, ter um prefeito que tenha um cuidado em relação a isso é muito importante para esse enfrentamento. sim. Você falou uma coisa interessante, que é igual eu estava terminando a minha fala, falando que a gente tem muito UPA. A gente tem, né, João? Então, assim, lá na UPA, eu estava na UPA da Glória, eu estava em Vila Velha, né? E a quarentena aí na Vitória. Tinha tudo, né? Tinha médico, tinha raio-x, tinha o que uma UPA precisava. Eu não sei te falar quantos funcionários tem, como é que é, tal. Só que eu vi que é terceirizada, né? A UPA da Glória. Tinha lá, IG, é um instituto de gestão, alguma coisa, você conhece? Eu acho que é IGH. Mas Isso, eu acho que mas terceirizada. tem a terceirização que tem aqui no estado todo, mano. Pra tudo. Qual coisa de Pois saúde é eles é. que tomam conta. Então, aí é uma empresa terceirizada, então já tem esse ponto problemático, né? Mas o que eu quero dizer, para além da terceirização? Tem recurso, tem dinheiro, é como ele está sendo aplicado, como que a gente reivindica esse uso desse dinheiro. E aí que é importante participar de conselho de saúde, associação de moradores. E eu tô falando isso, as pessoas acham que assim, tem que participar da associação de moradores de conselho de saúde como se fosse religião, assim, quase, né? Tipo, ir na missa e. Não, gente, o conselho de saúde, ele é algo aberto, ele é algo público. Então, você tem direito de participar de algumas reuniões. A associação de moradores é um movimento dos moradores. Tem várias formas, ouvidoria. Tem coisas que você não precisa gastar muito tempo ligando, reclamando, juntando umas pessoas. Por exemplo, tá faltando algo na UBS do seu bairro. Algo básico. Algodão, vamos dizer, porque tem lugares que faltam algodão. Junta, vamos dizer que você conhece 100 pessoas do bairro. Vamos dizer que você tem contato de 50, 100 pessoas. Manda uma lista de transmissão, fala bem assim, vão ligar todo mundo para a prefeitura amanhã falando do algodão. Isso é um movimento de cidadania. Você pode ter certeza que 50, 100 pessoas ligando para a prefeitura amanhã de Cariacica vai fazer com que eles pisquem o alerta. É garantido que eles vão resolver? Sabe? Mas assim, a gente precisa pensar coletivamente. A pandemia se encarou como a individualidade. Ela ela produz a mortificação. Entendeu? Porque se eu não tomo as medidas sanitárias corretamente, eu estou colocando a vida do outra pessoa em risco. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente precisa resgatar a coletividade das nossas vidas. E a pandemia, assim, veio para mostrar isso. Eu sinto que a pandemia ela é algo que escancarou como que a individualidade não é por aí, não. É isso, mano. Tipo,
é complicado. A gente tem maneiras de articular, né, para fazer essa cobrança, né? Os vereadores, né, que foram eleitos, eles estão ali para servir a população, né, para fiscalizar os prefeitos, né? Então, a gente pode sim cobrar dos vereadores que a gente elegeu para que eles façam essa vistoria, que eles cobrem dos prefeitos, cobrem do executivo, que as coisas aconteçam, né? Sim, É importante que a gente faça isso, né? Que tenha essa articulação, que tenha essa movimentação. sim. Nossa, é fundamental, fundamental. E assim, eu tento desmistificar que você não precisa gastar, tomar tanto tempo da sua vida, porque todo mundo está cada vez mais corrido, para você cobrar um político. Tem internet, tem. Ó, olha só, quase todo mundo usa WhatsApp. Quase todo mundo. Boa. Tem WhatsApp, tem telefone, tem e-mail, tem tudo que você pode imaginar. Tem muita coisa que você pode cobrar. Se você juntar aí um monte de gente, tem corrente de WhatsApp, o pessoal adora mandar corrente de WhatsApp. Não gosta? Então, você está precisando de atendimento dentista na UBS. Não tem as condições necessárias. Manda esse de corrente também. Fala assim, ó, vão ligar todo mundo. É simples, sabe? Algumas coisas não são tão difíceis de a gente recorrer. Tem umas coisas muito mais problemáticas, que precisam de uma articulação muito grande, de conselho de saúde, várias coisas, para cobrar raio-x no hospital, por exemplo, que é algo mais caro, que precisa de licitação, um monte de coisa. Agora, algumas coisas básicas a gente consegue fazer dentro da nossa casa. E Sim. reivindicar isso é você prestar atenção no seu parte da UBS, e você está pagando por aquilo, você vai deixar isso acontecer, tinha de medicamente está pagando, mas você não pode parar de pagar. Você pode ganhar, eu não vou parar de pagar imposto. Travou o finalzinho aqui, eu não te escutei. Eu brinquei e falo bem assim, que é assim, você, por exemplo, não tem, né, o material. E você não tem o direito de chegar para o governo e falar assim, você não está oferecendo algodão, não, vou parar de pagar imposto. Você, entendeu? Você está dando dinheiro. Não tem como correr, porque é imposto, tá lá, nas coisas que você compra. Tá falhando muito ainda? Agora tá melhor aqui para mim. Ah, tá. Acho que falhou aquela hora, né? Ou seja, você está pagando algo, você não consegue parar de pagar, você vai ficar sem o negócio que precisa. Sim, Não tem sim, como. justamente. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso que a gente está falando agora ou a gente pode mudar um pouco de assunto? Pode mudar, eu não tenho mais nada. Beleza. Se tratando do SUS ainda também, né? Eu acho que a gente está perdendo bastante, né? Quando, sobretudo aqui no estado, que a gente tem as casas de internações compulsórias, né? Que é uma lógica de abstinência. Eu acho que a gente tem que trazer alguns pontos que são importantes, né? Essas casas de internação compulsórias, quem é internado lá, né? Quem são as pessoas que são internadas lá? Quem são os usuários que são internados lá, né? Quem são esses ditos viciosos que são internados lá? E essas casas de internação, elas são filantrópicas, né? Elas são caritativas, então, tipo, não é religiosas, não é ação própria do governo, não é uma instituição do governo que está ali fazendo essa atuação, né? Não é um CAPS. A gente tem uma parada meio bizarra ali, que tá muito, que precisa ser conversado sobre isso, né? Porque a gente tem no SUS, né? A gente tem nas SUAS, né, o CAPS, né? Sim. Que vai atender essas pessoas que têm o CAPS-AD, né? Que vai atender essas pessoas que estão com vício, que estão em dependência de dependência química.
Então, tipo assim, a gente tem que fortalecer esse serviço do que terceirizar isso para essas instituições filantrópicas religiosas, né? Porque eu acho que mora um grande perigo ali, porque essa internação compulsória é muito uma visão manicomial, né? E essa visão, ela não bate mais, sabe? Ela não valoriza a vida, né? Ela simplesmente é uma visão muito higienista, né? De querer realmente limpar o que está sujo, né? Sujo entre aspas, né? Mas que não potencializa essas vidas que estão ali, né? Que estão precisando de tratamento, né? Sim. E eu vou falar, assim, de uma realidade próxima, né? Porque eu sou de Linhares, como eu falei, e eu fiz a faculdade aqui. Então, eu trabalhei no estagiária remunerada pela prefeitura, no CAPS 2. Eu fiquei 2 anos quase. Tá, vou tentar adiantar. Eu trabalhei no CAPS 2 durante um tempo, né? Linhares não tem CAPS AD, você acredita? Ó, Linhares é uma das maiores cidades do estado. Em território habitante não tem CAPS AD. Você imagina a gente tentando encaminhar as pessoas em situação de dependência química, sabe que não tem o serviço. A única instituição que tem é religiosa. complicado. Como uma cidade desse tamanho, com essa população de habitantes, não tem o aparelho do Estado, porque no SUS está lá. A gente tem que ter quantidade de habitantes, a gente tem que ter minimamente um CAPS-AD. Não tem, até hoje. Olha o nível de precarização e falta de cuidado com a política sobre drogas. A gente entra nessa questão da política de drogas, né? E a gente vê que o buraco sempre é muito mais embaixo, né? Sempre é muito mais embaixo. Porque a gente vê as pessoas que são internadas compulsoriamente, a gente vê aonde a guerra às drogas acontecem. Então, tipo, tem toda uma estrutura por trás disso que de fato é muito complicado, mano. É muito complexo. E, aí a gente tem, né, essas instituições ali que elas, de certa forma, ganham dinheiro em cima dessas pessoas que estão indo se tratar lá, né? Então, tipo, a gente tem toda essa questão e a gente tem a precarização do atendimento a esse paciente, né? Esse paciente ele não está sendo atendido de uma forma humanizada, de uma forma que seja integral, né? Eles não estão fazendo esse cuidado com esse paciente, né? Então de fato é muito complicado. Muito complicado. Nossa, coloca complicado nisso. E uma das minhas piores coisas que eu sinto como psicóloga é quando você não tem um aparelho para você encaminhar. Você desampara uma pessoa, sendo que é o direito dela ter o atendimento. Sabe? Uhum. E é horrível, porque você sabe que é o direito da pessoa, você sabe que tá faltando, e você precisa que essa pessoa seja cuidada. Aí ela é cuidada. Aí ela é internada compulsoriamente através de medida judicial. Ela vai para casas de internação religiosas, que são práticas que não coadunam com o SUS. Porque o SUS é laico, o SUS trabalha com posturas profissionais e éticas que não perpassam religião, que não perpassam outros tipos de prática que as instituições fazem. Então, assim, a gente precisa entender que
não vai acabar essas discussões particulares de religião. Não vai acabar, acho muito difícil. O que a gente quer afirmar é que é o direito do Estado ter a pública, seguindo os critérios do SUS, que está aqui certinho o que tem que fazer. Uhum. É isso. Vivi, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui. Tá quase dando 1h20 aqui. 1h20. Você quer finalizar, fazer um fechamento aí, para a gente começar a se despedir? Então, assim, eu quero agradecer, né, a você pelo convite, porque eu adorei. Achei que a troca... É a primeira vez que a gente tem essa troca profissional, porque eu conheci, adivinha, o João pelo forró. Tá de novo, não é mesmo? Mas, assim, adorei o convite, adorei esse bate-papo, desde a nossa reunião antes para decidir da live. Eu aprendi com você, acho que essa troca foi importante para o meu exercício enquanto cidadã profissional. Agradecer as pessoas que assistiram e estão assistindo ainda. Propor, se as pessoas tiverem interesse, que eu falei com o João, de fazer uma parte 2 mais para frente, porque tem muita coisa para falar. O SUS é algo muito extenso, né? E a gente está vivendo um momento muito delicado. E não tem como a gente desgarrar de falar de saúde pública, sendo que a gente está vivendo um contexto pandêmico. Falta menos de 2 meses para acabar o ano, a gente não sabe o que nos espera o que vem, sabe? Então, eu acho que é importante a gente continuar falando sobre isso. E a gente lute através das eleições que tiver no segundo turno, né? Que em alguns lugares vai cair essa vitória, né? Pelo que eu vi. Pessoas que são dessas regiões, por favor, pesquise os planos de governo. Gente, é tudo acessível, não é difícil. É fácil. Você vai no site do TCE, você joga o nome do candidato, tem um plano de governo, tem as contas, tem tudo. Não é difícil. Lê, pega um tempinho, rapidinho. Você gasta tipo 30 minutos para ler o plano de governo. Não é tão. Tem uns que é 20 e poucas páginas, mas assim, você não gasta tantos minutos, não. Saiba como você está votando. Porque se você precisar, a gente fala assim, se você precisar, né, para a pessoa faz assim, você vai precisar de uma vacina, você vai precisar de um monte de coisa. Se o gestor, a gestora não conseguir aplicar bem esse jeito, você vai ficar sem. Pode jogar um pouco lá. Não é garantia de que você vai. A gente entender também o dinheiro, sabe? Porque, por mais que, obviamente, aqui tem muito dinheiro, pode ir para um Albert Einstein, por exemplo, de hospital, tem coisas que ela tem direito, uma boa parte das coisas que ela tem direito pelo SUS, que está do lado da casa dela. Você está entendendo? Por exemplo, você está do lado da casa dela, não tem, era para estar lá comprado o material, aí você tem que pagar um monte de coisa para chegar lá, Albert Einstein, pode chegar. Não. Eu sei que é um pouco trágico que eu tô falando, mas é realidade, assim, sabe? Não, assim, eu falar de morte, assim, mas enfim. Eu quero dizer que, óbvio que quem tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, tem uma questão de desigualdade muito grande. Mas que o SUS é para todo mundo. Então você precisa, independente da dependência financeira, precisa lutar, porque você não sabe se você vai precisar e você pode ser muito rico e pegar um jatinho e não conseguir chegar a tempo de um Einstein. Sabe? Eu acho que para além de tipo, você pode precisar, eu acho que a gente também tem que pensar numa visão global mesmo, né? Tipo assim, não vou olhar só para o meu umbigo, né? Mas eu tenho que olhar para toda uma sociedade que precisa daquele serviço ali também, né? Então a gente tem que fazer esse olhar também que ele é amplo, né? E não só um olhar individual, individualizado, né? A gente tem que expandir isso, né? É uma política pública e ela é para todo mundo, né? Ela é para todas as pessoas, né? É uma política que valoriza a vida, e qualquer vida, todas as vidas, né? Eu acho que
A gente tem que bater muito nessa tecla mesmo. E por isso que a gente tem que lutar pelo SUS, né? Porque todas as vidas importam, né? Não só a vida de quem tem dinheiro, né? Mas a vida de quem não tem dinheiro também é importante, né? Então Sim, a gente tem que batalhar por isso, né? E o SUS é nosso, né, mano? sim. Você falou uma coisa certa. Tem que trabalhar pelo coletivo, né? Porque senão não adianta. Eu sempre uso essa questão de muito dinheiro, porque primeiro que as pessoas acham que o SUS é só para quem não tem muitas condições financeiras, né? E para falar que o dinheiro nem sempre, na minha opinião pessoal, não, significa que você vai conseguir garantir algumas coisas, sabe? Sim, certamente. Do, dessa coisa de emergência da morte. Uhum. Então é isso. É isso, eu te agradeço muito de coração, assim, por ter aceitado o convite pra gente ter esse bate-papo, assim, foi muito bom, muito construtivo, a gente trouxe muita informação boa, a live vai ficar disponível aqui no meu Instagram para quem quiser ver depois, quem não acompanhou tudo. Agradeço de verdade quem esteve aqui participando, ouvindo, quem vai ver depois, e agradeço a você mesmo, Lívia, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Ah, Gratidão mesmo. tá, João. Beijo. Tchau, gente. Tchau, beijo.